E aí, pessoal, começando aqui mais uma aulazinha de história, professor Cleudemir. Olha aí o cara aparecendo aqui. Diminui aqui um pouco, né? Vamos lá. Então temos aqui, ó, o fim da República Oligárquica. Essa República Oligárquica, gente, ela nasceu logo na época em que o Império Brasileiro ele deixou de existir. 1889, os militares deram um golpe e o Brasil passou a ser uma república. Não logo em 1889, mas 2 anos depois, em 1891, foi feita a primeira Constituição Republicana Brasileira e o Brasil passou a ser uma república. Uma república é um sistema que as pessoas podem ter a liberdade de votar, escolher o seu representante político, né? Na república, a igreja é separada do Estado, porque o Estado ele é um sistema laico, né? Ele não admite influência religiosa nas suas decisões, né? Então a igreja tem que se separar. No caso, foi separada a igreja do Estado e o Brasil passou a ser uma república efetivamente composta por pessoas que a gente escolhia através do voto, né? E várias outras coisas que teve por conta da Constituição, né? Como o voto, né? A questão do voto não ser mais pela quantidade de dinheiro que a pessoa tinha, né? Mas a pessoa ter a capacidade de votar por conta da idade, né? Mas infelizmente ainda era uma Constituição que limitava o voto ainda só sendo o voto masculino, né? Religiosos, no caso padres, não podiam votar, militares não podiam votar, pessoas que não tivessem 22 anos não podiam votar e mulheres não podiam votar. E outra coisa, quem era analfabeto não podia votar, somente os alfabetizados podiam votar na primeira Constituição, na primeira República Brasileira, que no caso aqui ela está chegando ao fim, né? O fim da República Velha ou República Oligárquica. Oligárquica porque é um sistema em que famílias governam o país. A gente tem que lembrar que nessa época da República Oligárquica, o Brasil ele foi governado apenas por 2 estados, São Paulo e Minas Gerais, né? Eles ficavam revezando, 4 anos, passava-se, era um presidente paulista, quando terminava o mandato dele, ele elegia um presidente de origem mineira e assim vice-versa. E durante muito tempo, né, durante aqui aproximadamente 40 anos, ficou ocorrendo esse sistema, né? A gente tem aqui um movimento, que foi o movimento de 1930, organizado por várias pessoas, né, várias entidades, começando assim pelos tenentes. Vamos falar aqui um pouco dos tenentes, né? Os tenentes, eles foram muito importantes na Revolução de 1930, no movimento de 1930, porque os tenentes eles espalharam a ideia de democracia, de liberdade, a ideia que as pessoas deveriam ter sobre a importância do seu voto, sobre a noção de corrupção, né, que estava acontecendo no país nessa época. E esses tenentes, né, que eram especificamente essas pessoas de média patente, né, capitões, tenentes, né, alguns soldados, cabos, mas a maior parte compostas das lideranças, né, a maior parte composta por tenentes. Era o tenentismo, né, foi um movimento tenentista, porque os tenentes também não tinham muita promoção, né. Nessa época da República Velha, desde 1831 tinha sido criada uma lei no Brasil que era você conseguir ser um coronel ou um major através da compra da patente. Essa compra da patente ela facilitava para que a pessoa que nunca tinha pego numa arma, nunca tinha participado de uma guerra, ou nunca tinha servido 1 minuto no exército, ele pudesse ser um militar de alta patente, no caso coronel, capitão, major. A gente tem um filme que retrata muito bem essa parte, que é muito assim cômico, né? Muito engraçado,
que é aquele filme Alto da Compadecida, que fala daquele Major Antônio Moraes, né? Aquela época ali ainda era patente comprada, muito embora Ariano Suassuna, né, que foi o escritor do Alto da Compadecida, que antes foi em livro, né, depois colocaram isso em filme, ele se refere ali na década de 1920, 1940, mais ou menos nessa época aí, né? Que após 1930 já tinha se terminado essa questão de compra de patente, né? Mas os majors, capitão, coronéis que tinham, só vendia patente até coronel. Os coronéis que tinham comprado essas patentes, eles ficaram com as suas patentes, né? Só não podia mais vender patente, mas patente pôde ficar com ela pro resto da vida, até morrer, né? Então, nós temos aqui, esse movimento tenentista, ele no sul do país e foi para o Nordeste, Norte, e depois voltou para o Centro-Oeste, espalhando a ideia de liberdade, a questão da corrupção que o país está, crises econômicas, tendo por a crise da Bolsa de Nova York, que estava já começando a afetar o país, né? Então, esses tenentes eles tiveram um papel muito importante, porque quando Getúlio Vargas ele consegue chegar ao poder em 1930, ele vai ver que os tenentes tiveram uma importância muito grande para construir toda essa figura que era Getúlio Vargas. E Getúlio ele vai fatiar o poder, né, com aquelas pessoas que tinham ajudado, né? Inclusive alguns industriais, né, do Rio Grande do Sul, ali Paraná, Santa Catarina, alguns industriais do Rio de Janeiro que estavam insatisfeitos com o sistema político que estava acontecendo no país, que vinha acontecendo durante muito tempo no Brasil, né? Eles queriam participar, né? Queriam ver a política, queriam que a política olhasse para eles e vissem os industriais como pessoas importantes da sociedade, né? Que tivesse um olhar diferente no sentido de ajudar, né? Criar aquela infraestrutura necessária para que a indústria pudesse se expandir, né? Porque até então a estrutura que era bancada, vamos dizer assim, bancada pelo Estado, era uma estrutura que beneficiava somente aos grandes fazendeiros. Aquelas pessoas que viviam no campo, que criavam gado, que plantavam café, cana-de-açúcar, então essas pessoas tinham uma importância muito grande para os políticos e toda a sistemática estrutural, toda a estrutura que fazia com que esse mecanismo de plantação de cana, de plantação de café, de criação de animais se locomovesse, se dinamizasse, somente para eles isso acontecia. E no processo de industrialização do Brasil, no início já dessa industrialização, que não vinha acontecendo como era para acontecer, por conta de falta de vontade política, de falta de fé, né, de eles acreditarem na expansão industrial brasileira. E o industrial, ele aqui no Brasil ainda era visto como aquela pessoa muito, muito nojenta. O industrial ainda era visto como aquele cara mesquinho, aquele cara que tinha se construído do zero, né? E que eles não acreditavam muito, eles acreditavam muito naquelas elites, né? Aquele povo que já nasceu rico, que já nasceu importante, que já tinha o pé de meia, já feito desde o tempo da época da colônia, né? Então Getúlio Vargas ele vai ser construído, a figura dele, a figura política, para ele ganhar esse poder, muito embora ele tenha perdido a campanha em maio, se eu não me engano, era em abril, a campanha era em abril, né? O Washington Luiz lança seu candidato ganha a campanha de forma fraudulenta e Vargas perde, né? O vice de Vargas era um cara chamado João Pessoa, né? E uns 2 meses, 3 meses depois que a campanha ocorreu, João Pessoa ele é assassinado, né? Então esse assassinato de João Pessoa vai ser um ponto muito importante para que Getúlio Vargas alavanque mais ainda a sua chegada ao poder, né? Eles vão acusar o Washington Luiz de ter mandado matar João Pessoa, né? E isso vai facilitar muito, né, a entrada de Getúlio Vargas no poder. A gente tem aqui, gente, olha, a crise de 1930 é a crise que ameaçou romper o pacto oligarca
reapareceu nas eleições de 1930. A cisão ocorreu quando o presidente Washington Luiz, que era paulista, que representava São Paulo, resolveu lançar o candidato paulista Júlio Prestes, né, no momento em que caberia a ser um mineiro, né? Então isso já vai. Aí esses caras, eles vão fundar uma aliança libertadora, uma aliança liberal. Essa aliança liberal ela vai lançar Getúlio Vargas. Né, que ele vem, Getúlio Vargas era um cara que já tinha sido deputado, lá por deputado federal, deputado estadual, já umas 2 vezes lá pelo Rio Grande do Sul. Era advogado, era um cara muito inteligente, muito querido, carismático, né? E ele vai conquistar essa elite que vai formar essa aliança liberal e vai criar esse partido e vai lançá-lo como um presidente, né? Então, todo esse processo, ele vai caminhando para uma revolução, que é a Revolução de 1930. A eleição, como eu falei, ela aconteceu em abril, mas o Washington Luiz, depois de abril, começou a ser pressionado por conta da própria corrupção, né, da própria fraude que teve nas eleições e depois a morte de João Pessoa, que ele vai ser acusado de ter mandado matar João Pessoa, né? Aí em novembro a situação vai ficar tão difícil para Washington Luiz que ele vai pedir a renúncia, né? Vai renunciar. E nesse momento Getúlio Vargas já tem se articulado com todo o exército brasileiro e dá o golpe, né? Um golpe de Estado, que é chamado a Revolução de 1930. E instaura um governo provisório. Esse governo provisório vai ficar por conta de 5 pessoas, né? E poucos meses depois ele assume o poder como presidente. Eles fazem lá uma votação interna para ser presidente. E nesse momento Getúlio Vargas já vai começando a trocar os governadores, colocando os chamados interventores, né? Os interventores eram aqueles tenentes, principalmente, né? Aqueles tenentes que tinham sido um carro-chefe, né? na propagação da ideia de que Getúlio Vargas seria a melhor opção para o Brasil. No caso, 1932, 2 anos depois, né, que Getúlio Vargas assume o poder, no caso ele vai fazer toda uma construção de um Brasil novo, né? Inclusive a Constituição de 1934. Ele vai lançar uma ideia de Constituição. E vai passar anos, né? 1930, e 2 anos depois nada dessa Constituição. E São Paulo, como era o estado que estava do lado de Washington Luiz, né? Que tinha sido ferido principalmente por conta de eles terem pressionado para que Washington Luiz, que era um paulista, deixasse o poder e um gaúcho assumisse. Então, quem vai ser o pivô dessa revolução constitucionalista, que é uma rebelião, né, tipo uma guerra civil, né, todo um movimento que vai envolver bala demais, em 1932, são os paulistas, né? Muitos paulistas vão morrer, muitos paulistas vão ser presos, né, vão ser condenados à morte por conta de toda essa bagunça que eles fizeram, né? Aqui a gente tem umas questões e depois a gente vê a possibilidade de realizar essas questões, né? Aqui a Constituição de 1934. Essa Constituição de 1934 foi o cumprimento da promessa de Getúlio Vargas e também o cumprimento da promessa por conta da pressão de 1932 da Revolução Constitucionalista feita em São Paulo em 1932. Ele vai lançar uma proposta de Constituição, né? Vai dar alguns direitos, né, a trabalhadores, direito à mulher a votar, a mulher vai passar a votar, que a mulher não votava, né? Então vai ter toda uma mudança nessa questão do direito civil, do direito penal, do direito constitucional. A Constituição ela vai envolver assim, muita coisa interessante, certo? Ela vai dar liberdade de criação, de sindicatos, essas coisas, um monte de coisa interessante, né, ligada ao trabalhador, né, que ele é um cara que ele vai se caracterizar por conta dessa coisa que é estar do lado do trabalhador. Então, a nova lei apresentou muitos avanços democráticos em relação à Constituição anterior. No sistema eleitoral, ela instituiu o voto secreto e o voto feminino, que se tornou obrigatório, e o voto a todos os brasileiros maiores de 18 anos e alfabetizados. Era 22 anos, baixou para 18 anos. O voto da mulher. E a questão do voto secreto. Gente, o voto na Constituição de 1891,
Era um voto aberto. O cara chegava lá numa mesa, colocava o nome, todo mundo via em quem ele estava votando. E quando Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, ele lança essa proposta de criação do voto secreto, né? Em 1934, com a Constituição que ele lança, ela vai beneficiar os brasileiros de 18 anos acima, alfabetizados, é claro, né? E com o voto secreto. Ninguém vai saber em quem você vai votar. Então, isso diminui bastante a opção. Sendo que o próprio, né, Getúlio Vargas, ele vai passar aí 15 anos no poder. Mais na frente, aqui nas próximas aulas, próxima aula, provavelmente, a gente vai ver sobre o Estado Novo, certo? A conquista do voto feminino. Aqui um texto, né, que fala dessa questão do voto feminino, que é uma coisa muito interessante, porque a mulher até então não votava. A mulher não usava calça jeans, né, gente? Nessa época era proibido, mas Getúlio Vargas, em 1934, ele cria uma lei que determina, né, o uso, a permissão do uso de mulher usar calça jeans, né? Protege mais as suas regiões íntimas. E a questão do voto, que foi uma coisa muito interessante, muito importante para a democracia brasileira. Então a gente aqui já está no 10 segundos de vídeo, né? E eu queria finalizar a gente aqui e pedir para a gente voltar lá para o grupo para a gente fazer uma atividade. A gente vai ver aqui a possibilidade, né, gente? Umas atividades.